E hoje está acontecendo algo que está fazendo o Bitcoin e várias criptomoedas subirem forte. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos extremamente importantes que ocorreram hoje e como eles dão direção para os mercados nos próximos dias. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, galera, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Inclusive, se você quiser que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários, porque agora eu vou voltar a responder todos os comentários. Eu estava andando muito ocupado nos últimos dias, tá? Mas eu vou responder uma moeda, vou analisar uma moeda para cada pessoa, porque senão fica muitas moedas, eu não consigo analisar tudo, tá? E também, galera, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá eu consigo mandar as informações rapidamente para vocês. O link vai estar aí embaixo, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? Até que enfim tivemos o Bitcoin fazendo algo de relevante. Os últimos dias estava complicado, o Bitcoin não saía daquela região dos 60, 62, 63 mil dólares. Só que hoje, galera, o Bitcoin está subindo mais de 7%, quase 8% nessa quarta-feira, tá? E, galera, isso está acontecendo, na minha visão, por causa dos dados de inflação que a gente teve sendo divulgados hoje na parte da manhã, que eu já vinha avisando aí há muitos dias que esses dados eram os mais importantes, eram decisivos, tá? Mas vamos começar aqui pelo gráfico, galera. Gráfico do Bitcoin, tá? Nos últimos dias a gente estava no impasse, dava para ver aqui topo duplo no gráfico do Bitcoin, né? E o Bitcoin até começou a romper, mas não foi, tá? E agora, galera, o Bitcoin parece estar formando outro padrão que o Caio Garé, tá? Do canal Caio Garé, se vocês gostam de análise, se vocês gostam de notícias do mercado de criptomoedas, sigam ele, tá excelente. Eu estava na live no canal dele na sexta-feira, ele comentou sobre uma possível cunha descendente aqui no gráfico do Bitcoin, né? E esse padrão aqui também pode ser visto, alguém pode ver uma bandeira, tá? Os dois padrões aí indicam alta. Mas o fato é que essa possível cunha descendente ou bandeira de alta que alguns estão enxergando aqui, seria um padrão altista, seria um sinal positivo para o mercado de criptomoedas, tá? E o Bitcoin, nesse movimento de hoje, parece ter iniciado o rompimento dessa figura, tá? Então isso aí seria um sinal altista. Se a gente considerar, por exemplo, essa cunha descendente aí que o Caio Garé comentou na última live, para a gente ver até onde o Bitcoin poderia ir, né? Fazer uma projeção de alvo a partir desse ponto em que o Bitcoin está rompendo, a gente teria alvo para o Bitcoin lá na região de aproximadamente 84 mil dólares, tá? A gente também pode considerar uma bandeira de alta, né? Se for uma bandeira de alta, que eu consigo ver mais facilmente que uma bandeira de alta, tá? Só que aí no caso ela ainda não teria sido rompida, aí a gente teria alvos ainda maiores, tá? A gente poderia fazer uma projeção aqui da última pernada de alta para cima. Isso aqui eu tô sendo conservador, tá? Eu poderia pegar essa pernada de alta inteira e o alvo ali já seria ali na região de aproximadamente 95 mil dólares, tá? Tainan, então você está afirmando que o Bitcoin vai a 95 mil, 84 mil dólares? Olha, no caso dessa bandeira de alta que eu estou desenhando aqui, ela ainda não foi rompida, então não dá para afirmar ali que os 95 mil dólares estariam na mesa, tá? Mas se a gente considerar aquela cunha descendente que o Bitcoin aparentemente rompeu para cima nos últimos dias, 84 mil dólares estaria aí vamos dizer assim, estaria na mesa, tá? Então, eu estou vendo um cenário positivo aí para o Bitcoin nos últimos dias, nas últimas horas, né? E, galera, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Não é só o Bitcoin que está subindo. O Bitcoin não está subindo sozinho hoje. Ele está subindo porque está tudo subindo. O mercado está eu não vou dizer em euforia, tá? Mas o mercado está animado com os dados. Galera, hoje a gente fechou o SP500 com mais de 1% de alta, meus amigos. O índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos rompeu topo histórico hoje mais uma vez, tá? Ele está rompendo a máxima histórica com esses dados. E, galera, o Bitcoin nem está na máxima histórica agora. Ele está nos 66 mil, a máxima histórica dele é ali nos 73 mil dólares aproximadamente, tá? Então, assim, isso aqui, na minha visão, é precedente para o Bitcoin acabar rompendo aí para cima esse possível topo histórico, tá? Porque geralmente existe um delay, mas quando o SP500 começa a entrar em alta por muito tempo, o Bitcoin acaba acompanhando, principalmente com uma notícia boa como que a gente teve hoje, tá? Então, assim, eu tô vendo um cenário aqui muito positivo, muito promissor aí para o Bitcoin, para as criptomoedas, pelo menos é o que a gente está vendo hoje, né? A gente tem que lembrar que a análise ela tem que ser atualizada diariamente, tá? Eu vou comentar com vocês sobre o mais importante, o que fez esse movimento de alta hoje, que foram
Os dados de inflação, galera. Como eu disse ontem, nos últimos dias, eu acredito, não é só eu que vinha falando isso, vários analistas, influenciadores provavelmente estavam alertando sobre isso, tá? Mas a gente teria a divulgação do famoso CPI, Índice de Preço ao Consumidor, lá dos Estados Unidos, dado que mede a inflação ao consumidor, e no caso aqui, mediria a inflação de abril. E galera, a expectativa do mercado era que viesse em 0,3, tá? E adivinha quanto veio? 0,3, projeção de 0,3, o dado vem em 0,3 no mês de abril, e isso, galera, é excelente, tá? Isso aqui eu tô falando do núcleo, me desculpa, o índice cheio, ele vem em 0,3 contra uma expectativa de 0,4, ele veio abaixo da expectativa. O núcleo, que é a parte mais difícil de combater, veio dentro da expectativa de 0,3, tá? No início aqui eu me confundi, mas eu acho que dá para entender. Então assim, a inflação dos Estados Unidos, galera, graças a Deus, tá? Graças a Deus, ela parece ter dado uma pausa aí nesse mês de abril. E a gente estava até com medo, né? Porque ontem a gente teve dado ali do PPI, que é a inflação ao produtor dos Estados Unidos, acima do esperado, tá? Tainan, mas o que tem a ver, né? Por que o mercado ficou tão feliz com esse dado de inflação de hoje? Isso, galera, tem algumas razões. E o primeiro, galera, que é o que faz os mercados subirem, geralmente é queda de juros, tá? O mercado quer que os juros caiam não vou dizer setembro, tá? Que é a expectativa agora, mas o mercado quer que os juros caiam logo. Quando os juros caem, você tem ativos de risco como bitcoins, criptomoedas e ações para cima, e quando os juros sobem, a tendência é que esses ativos de risco se desvalorizem, tá? Isso, inclusive, veio acontecendo nos últimos meses. A gente estava tendo inflação aqui do CPI vindo acima do esperado por vários meses seguidos. Se a gente olhar aqui, galera, observem isso daqui, tá? Desde novembro que a gente está tendo a inflação dos Estados Unidos do CPI, medida pelo CPI, vindo acima da expectativa, meus amigos. Olha isso daqui, tá? Novembro 0,1 contra uma expectativa de 0. Depois em dezembro 0,3 contra uma expectativa de 2. Janeiro 0,3 contra uma expectativa de 0,2. Em fevereiro eles revisaram esse dado aqui. Eu acho que eles revisaram isso aqui para baixo, mas eu lembro que tinha vindo acima também, tá? E março, mês passado, a inflação do mês atrasado, né? De março, veio acima do esperado também, tá? Então o mercado estava extremamente preocupado, porque se a gente tivesse mais um dado de inflação hoje, o mercado poderia passar a acreditar que não teremos corte de juros em setembro, tá? O mercado acreditava que a gente teria corte de juros em março. Acabou que esses dados aqui vindo com a inflação acima do esperado aí desde novembro não deixou, tá? O Fed não quis cortar juros vendo essa inflação subindo. Depois acreditava que a gente teria em junho, no caso seria o mês que vem. O mercado também parou de acreditar porque nos últimos meses a inflação estava vindo acima do esperado, mas dessa vez a coisa tranquilizou um pouco. E eu acho que fica mais fácil de entender isso aqui, galera, vendo os números da base anual, tá? Quando a gente olha aqui, a inflação dos Estados Unidos de maio até novembro de 2023, ela caiu, tá? Ela estava em 4%, depois caiu para 3,2%, chegou ali em novembro em 3,1%, tá? Então ela caiu aí 0,9% em alguns meses, né? E já vinha caindo aí há mais tempo, tá? Se a gente pegar aí desde quando o Fed começou a subir os juros lá em 2022, a inflação estava caindo lá nos Estados Unidos, né? Só que começou a acontecer, a partir de novembro, algo um pouco assustador, tá? Porque a inflação começou a subir, tá? Novembro estava na base anual 3,1, aí depois subiu para 3,4 em dezembro, depois ficou em 3,1 de novo, e em março, né, no mês atrasado, 3,5%, meus amigos. Então, assim, ela saiu de 3,1 para 3,5. A impressão que você tinha aqui é que a gente começou a ter uma tendência de alta de novo na inflação dos Estados Unidos, tá? E isso a gente está falando de algo acontecendo, a inflação subindo com juros no maior nível dos últimos 22 anos, tá? Então o mercado começou a ficar inseguro. O mercado estava discutindo que talvez a gente não teria nem corte de juros em 2024 e estava falando até em aumento de juros, tá? O juros já está no maior nível dos últimos 22 anos, o mercado começou a acreditar, algumas pessoas, né, algumas personalidades do mercado aí começaram a acreditar que a gente poderia ter que subir, o Fed teria que subir os juros ali para mais de 5,5, porque talvez esses juros não estaria sendo suficiente, tá? Uma vez que a gente estava vendo uma reaceleração na inflação. Então, esse dado de hoje, essa queda abaixo do esperado, fez com que a inflação na base anual ficasse em 3,4%, ou seja, caiu em relação ao mês anterior, tá? Então dá um certo alívio. Só que, galera, quando eu falo que amanhã a gente tem que ficar atento, né? Amanhã, tal dia é decisivo.
É porque todo dado de inflação que sair daqui para frente, toda fala de dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, todo dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos vão ser realmente decisivos, tá? Porque, por exemplo, nesse mês agora a gente teve um alívio, a inflação voltou para 3,4, né? Caiu em relação ao mês passado. Só que se, por exemplo, no mês que vem e nos outros meses a gente começa a ter esse ciclo de novo de inflação subindo acima do esperado, a coisa complica e a gente pode não ter corte de juros em setembro. Daí o que está deixando os mercados animados aí desde o início de 2023 é a perspectiva de um início de corte de juros nos Estados Unidos, tá? Não sei se você se lembra, mas desde o início de 2023 o mercado americano já estava acreditando que o Fed poderia cortar juros, tá? Estava tendo essa discussão, mas toda vez a inflação vinha um pouco acima do esperado, o mercado nunca conseguia ter essa perspectiva. No final de 2023, a gente começou a ver a inflação caindo ali mais rapidamente, aí o mercado começou a acreditar que teríamos corte de juros. Mas aí a coisa piorou, porque no final de 2023, né, ali por volta de novembro e início de 2024, a inflação começou a subir de novo e o mercado já começou a ficar com certo medo, tá? Então, essa é a situação que a gente tem agora, tá? A gente tem que acompanhar os próximos dados, não tem jeito, e não foi só dado de inflação que a gente teve hoje, a gente também teve dado de vendas no varejo dos Estados Unidos e, galera, veio abaixo do esperado, tá? Vendas no varejo, a expectativa do mercado era um crescimento de 0,4 e veio 0. Não teve crescimento no mês de abril em relação ao mês anterior, ao mês de março, tá? No mês de março tinha sido 0,6 e agora caiu para 0. Meus amigos, sabem o que isso significa? Significa que a economia dos Estados Unidos pode estar desacelerando. E por incrível que pareça, isso é bom para os mercados nesse momento, porque quando você tem uma economia desacelerando, normalmente a inflação também cai, tá? E o que a gente precisa agora para os juros cair é que a inflação caia. Então isso aqui acaba colaborando. Então assim, já não basta, como se não bastasse os dados de inflação extremamente aguardados ali dentro e até abaixo da expectativa no caso do índice cheio, vendas no varejo também veio mostrando o enfraquecimento da economia americana, que é algo que tem sido bom. Tá? Dados que mostram... Galera, quando vocês veem dado mostrando o mercado de trabalho, a economia dos Estados Unidos se enfraquecendo, podem saber que isso é bom para os ativos de risco nos últimos tempos. Essa é a narrativa que o mercado adota, porque o mercado quer que esses dados mostrem a economia mais fraca, porque a economia mais fraca tende a ter uma menor inflação. Se a inflação cai, o Fed corta os juros e aí os ativos podem subir, tá? Pode valer a pena você manter no seu portfólio mais ativos de risco, isso aumenta a demanda e faz com que esses ativos se valorizem. Então isso aí, meus amigos, fez com que hoje fosse um dia somente de dados macroeconômicos bons para o mercado. Na minha visão, isso justifica a subida do Bitcoin, do SP500, de várias criptomoedas, tá? E faz agora a gente passar a ter cuidado aí com as operações shorts. Assim que saiu esse dado hoje de manhã, galera, eu voltei a me posicionar apostando na alta aí do mercado, tá? Assim que saiu, eu já montei as minhas posições, estava só aguardando sair esses dados. Nos últimos dias eu não estava operando, porque o mercado estava indeciso, lateral. Eu não gosto de operar com o mercado lateral, tá? E galera, amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ter 2 dados macroeconômicos relevantes, tá? A gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego. O da semana passada deu uma certa alegria para o mercado. A gente também vai ter índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, tá? Esses 2 dados são importantes, não tão importantes como o de inflação que a gente teve hoje. Dados de inflação tendem a ser mais importantes do que os outros dados, tá? Mas, de qualquer forma, isso aqui pode causar alguma volatilidade, tá? Se esses dados aqui vierem melhores do que o esperado, a gente pode ter uma continuação dessa subida. Se eles vierem piores, eles podem jogar um leve balde de água fria nessa subida de hoje. O mercado pode parar um pouco, tá? Então, essa é a situação do mercado atualmente. Do ponto de vista de análise de sentimento, a gente teve algumas coisas muito boas acontecendo, tá? Galera, eu acho que o meu long short ratio aqui no TRDR, ele deve estar com algum problema, eu não sei, tá? Porque ele praticamente não mexeu, então não sei o que está acontecendo aqui, tá? Mas deu para ver uma coisa aqui, à medida em que o Bitcoin começou a subir, o Open Interest começou a subir, mostra que o pessoal começou a abrir posições. Ao mesmo tempo, a taxa de funding que as corretoras cobram, ela começou a ficar negativa. Isso mostra que as pessoas começaram a abrir posições apostando na queda, tá? Quando a maioria das pessoas apostam na queda, o que as baleias tendem a fazer? Jogar o mercado para cima, tá? Aqui no caso, a taxa de funding ficou negativa, significa que as corretoras estão cobrando taxa para quem está apostando na queda, estão pagando para as pessoas que apostam na alta, tá? Geralmente isso ocorre quando você tem muito mais apostas na queda, né? A corretora precisa equilibrar essa quantidade de apostas, tá? Você tem que ter uma pessoa apostando na alta e uma pessoa apostando na queda, um por um, tá? Você não pode ter, tipo,
3 pessoas apostando na queda, senão você faz com que o preço desses contratos futuros fique diferente, tá? Mas, enfim, o que eu tô vendo aqui é o seguinte, tá? Sinal de alta. Aliás, eu acho que eu tô no gráfico aqui da Bybit. Agora sim estou no gráfico da Binance e aqui fica mais claro ainda o que aconteceu, né? Bem que eu estava estranhando aquele long short ratio não se mexendo, tá? Estava no gráfico da Bybit. Aqui no gráfico da Binance o long short ratio despencou e agora está negativo, o que significa que a maioria das pessoas estão apostando na queda. Quando a maioria das pessoas aposta na queda, a tendência é as baleias jogarem o mercado para cima para liquidar esses vendidos, tá? Essas pessoas que estão apostando na queda. Então, meus amigos, o que eu estou vendo aqui na análise macro, sinal de alta, na análise gráfica, sinal de alta, aqui no TRDR, sinal de alta também, tá? Análise de sentimento também dando sinal de alta para o mercado, pelo menos por enquanto. Aqui nos indicadores da Highblock, o que eu consigo ver é que consumiu aquela liquidez que tinha nos últimos dias, mas galera, vamos ser sinceros, tá? Mapa de calor, quando você tem o mercado entrando em tendência, ele costuma falhar, ele funciona bem igual na semana passada, em que o mercado estava lateral. Agora a gente já entrou numa tendência, ele mostra, por exemplo, acúmulo de liquidez nos 48 mil dólares. Vocês acham que o Bitcoin vai nos 48 mil dólares para buscar aquela liquidez? Eu não sei, tá? Se o mercado americano estiver subindo, tudo estiver subindo, os investidores estiverem com apetite a risco, eu acho bem difícil o Bitcoin ir lá só para liquidar esse pessoal. A não ser que aconteça algo aí que a gente não espera, né? Esse tipo de coisa é possível no mercado, mas eu acho pouco provável, tá? Então, para mim, é mais provável que o Bitcoin venha a buscar a liquidez acima, tá? Quando a gente coloca aqui no mapa de calor, a gente vê que tá começando a surgir liquidez acima aqui, ali na região dos, por exemplo, região dos 67 mil, né? Que tá perto, tem bastante. Região dos 73 está começando a acumular, tá? Então, se a gente continuar com a maioria das pessoas apostando na queda, como a gente tem agora, né? E com todo esse cenário favorável, eu acho mais provável buscar a liquidez de cima, tá? Então, para mim, a situação é essa. Esse mapa de calor ele pode ter algumas coisas aí que não vão se concretizar nas próximas horas ou dias. E a gente não pode deixar de falar das altcoins nesse momento. Pessoal, quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, que é a principal, a Ethereum tinha rompido para baixo uma bandeira de baixa, 2 bandeiras de baixas nos últimos dias, apontando para os 2.500 dólares. Mas eu, sinceramente, galera, já não estou acreditando muito que a Ethereum vai lá para os 2.500 dólares com esse cenário aí do mercado, tá? A Ethereum está mais fraca do que o Bitcoin nos últimos dias, mas se o Bitcoin sobe é meio difícil a gente ver a Ethereum despencando, tá? A gente teria que ter o Bitcoin pelo menos caindo levemente para a Ethereum buscar esse alvo. Então eu já não estou mais com tanta crença assim que a Ethereum vai buscar os 2.500. Não temos um padrão gráfico apontando alta na Ethereum por enquanto, a gente continua com aquela bandeira de baixa apontando os 2.500, mas assim, eu não abriria uma posição short na Ethereum hoje, apostando que ela vai para 2.500 agora, tá? O que ela vai cair muito nesse contexto em que o Bitcoin está subindo. Aí temos que falar de uma moeda aí que é uma das que está com o gráfico melhorzinho, né? E eu falei ontem para ficar de olho, tá? BNB, galera, BNB, Binance Coin, tá parecendo estar formando o triângulo ascendente. Hoje acabou que ela não performou muito bem, né? A BNB teve uma performance bem pífia hoje, tá? O Bitcoin subindo aí mais de 7%, a BNB subindo 3%, tá? Mas no geral, nos últimos dias, a maioria das altcoins estavam com gráficos indicando queda, enquanto que a BNB estava com gráfico indicando alta. A gente vê isso aqui pelo triângulo ascendente que ela estava formando, que é um padrão que indica alta, né? A gente tem fundos cada vez mais altos, o que mostra que os compradores estão conseguindo empurrar o mercado cada vez mais para cima. Se eles empurram o mercado cada vez mais para cima, é sinal de que eles estão mais fortes e que essa moeda em algum momento pode explodir para cima, tá? Quando a gente faz a projeção aqui desse possível triângulo ascendente que aparece no gráfico da BNB, a gente está falando de alvo nos 842 dólares, agora está em 584. Isso quer dizer o seguinte, se a BNB romper essa região aqui dos 640 dólares, ela pode ir facilmente subir aí em torno de 32%. A gente está falando de um alvo muito bom. Então, para mim, a BNB é uma moeda que vale a pena ficar de olho nos próximos dias, porque pode ficar muito interessante para montar posições nela, tá? Outra moeda aí que eu comentei com vocês, que também está com um gráfico muito interessante, é a NIA, pessoal. NIA, inclusive, hoje subindo aí mais de 10%, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver aqui, subindo 14,37% hoje, galera. Eu não considero que a NIA rompeu aqui esse possível triângulo ascendente para cima, tá? Mas se a gente considerar aqui, né, esse topo dos, vamos colocar aqui 9 dólares, tá? Se ela romper isso aqui para cima, meus amigos, para mim ela vai estar rompendo o triângulo ascendente para cima também, e o alvo está ali na região de 16 dólares, tá? Então o NIA está com um gráfico
muito bom, eu acho que ela pode subir. Galera, ela está em 8 dólares agora. Se ela conseguir romper isso aqui para cima, 16 dólares é dobrar de valor. Tá? A gente está falando de 100% de alta. Então, NEAR está com um gráfico aí interessante também, tá? Vamos falar aqui das outras criptomoedas, né? Tem várias aí. Umas não estavam com das principais, né? Umas não estavam com gráfico muito bom. Cardano estava ali quase rompendo um topo duplo para baixo, né? Indo buscar os 26 centavos. Mas eu acho que com esse movimento de hoje não dá para ficar apostando em queda da Cardano agora, tá? Tainan, você acha que vale a pena apostar na alta? Eu acho perigoso porque não tem padrão gráfico. A NIAR e a BNB estão com padrões gráficos, tá? É diferente. Quando você tem um padrão gráfico, você sabe onde você coloca o seu stop, você sabe onde você vai realizar lucro. Quando você não tem, você fica dependendo de rezar se o ativo vai subir, tá? Então, você tem que analisar o contexto e o gráfico vai te ajudar a montar posições. Para mim, a Cardano não está com um gráfico bonito, mas foi salva aí por esse dado macroeconômico de hoje, tá? A Matic é a mesma coisa, pessoal. Matic, no caso a Matic estava até pior, porque ela chegou a romper para baixo ali aquele topo duplo com alvo ali nos 50 centavos. Mas por enquanto eu não teria coragem de apostar na queda nela não, tá? Não tem nenhum padrão indicando alta por enquanto na Matic, mas hoje ela está subindo aí 5,5% em função dessa subida aí do Bitcoin, né? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de analisar, galera, XRP, tá? XRP ou Ripple tá aí no suporte, galera. Também não formou padrão indicando alta, mas eu não abriria uma posição short nela agora. Ela está em cima do suporte aqui dos 50 centavos, subindo um pouquinho hoje, né? Mas se o mercado engatar uma alta, dificilmente ela vai romper isso daqui para baixo, tá? Polkadot, pessoal. DOT também é uma moeda aí que o pessoal sempre quer saber dela, tá? Sem padrões gráficos por enquanto. Estava prestes a formar um topo duplo ali, mas acabou não formando, né? Mas assim, é aquela história, tá? Você vai abrir uma posição short agora numa moeda dessas, depois que o Bitcoin parece estar virando para cima, eu não teria coragem, tá? Outra criptomoeda aí que tá com um gráfico legal, galera. Essa aqui, a gente tem que ficar de olho, tá? Solana, meus amigos. Solana, como eu havia comentado com vocês nos últimos dias, ela estava bem forte, tá? O mercado caindo e ela subindo aí nos últimos dias. E quando a gente olha aqui, se ela conseguir romper essa região dos 160 dólares, ela vai formar aqui o que a gente pode chamar de fundo duplo, né? Algumas pessoas podem ver aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Os dois padrões indicariam o mesmo alto, indicariam o mesmo alvo, a mesma coisa, tá? Então, não faz uma grande diferença, né? Tem gente que quase se mata quando vê alguém falando, ai meu Deus, vamos ver aqui, as pessoas quase brigam, né? Ah, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, é um topo duplo. Os dois são padrões de reversão, tá? Indicariam o mesmo alvo. Né? Mas no caso aqui da Solana, o alvo estaria ali na região dos 200 dólares, caso ela vá buscar esse alvo. Então, hoje ela está subindo em 9,74% e vamos ficar de olho. Se ela conseguir romper os 160, pode ir para 200, que é o topo histórico dela aqui, tá? Então, pode ficar interessante. E, galera, deixa eu ver aqui outras moedas, eu não estou lembrando mais de quais moedas aqui são interessantes para analisar, tá? Enfim, é isso, pessoal. Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube. Não deixem de ficar por dentro das novidades. Ative o sininho para receber as notificações. Vou mantendo vocês atualizados. E para mim, a situação do mercado parece muito boa depois desse dado macroeconômico. Desejo a todos aí um excelente final de quarta-feira, um bom descanso, um bom resto de semana e bons negócios. Até mais. Tchau.